Olá, bem-vindo a mais uma videoaula do Manual de Treinamento da ASA, Ação Solidária Adventista. Aqui com a gente, Paulo Lopes, diretor da ADRA Brasil. Obrigada, Paulo, pela presença. Eu que agradeço. Ao lado do Paulo, Edilaura Ferreira, assistente social, colaboradora da ASA de Salvador. Obrigada pela presença, Edilaura. Agradeço pela oportunidade. Ao lado da Edilaura, pastor Evandro Fávero, coordenador da ASA da União Sul Brasileira. Obrigada por estar com a gente, pastor. Prazer. E aqui ao meu lado, Divânia Miranda, diretora da ASA da Igreja Central de Salvador. Obrigada, viu, Divânia, por ter vindo da Bahia aqui conversar com a gente. Obrigada, é uma alegria muito grande estar aqui. E neste capítulo nós vamos falar de recursos, né? Como já vimos, a gente percebeu aí muito claramente que a participação dos membros da igreja em ações solidárias é importante não apenas para a ASA, mas também para a sua própria espiritualidade dos membros e da igreja como um todo. Sendo assim, eu pergunto a vocês, o que a equipe da ASA pode fazer para manter a igreja consciente da necessidade da sua participação? É preciso sensibilizar toda a igreja do trabalho solidário e a se tornarem doadores sistemáticos. E como é que a gente faz essa sensibilização, Divânia? É muito importante a divulgação dos relatórios. E eu posso estar fazendo o relatório PowerPoint, posso também estar fazendo no boletim da igreja. E os doadores sistemáticos e aqueles que também não são, que às vezes acontece, alguém não ser um doador sistemático, mas ele sente o desejo naquele dia, leva a doação e vê lá no boletim, no PowerPoint, que ele participou. É muito importante, isso o deixa muito feliz. E além do boletim, no caso dos relatórios, né? Essas ferramentas, o PowerPoint, o boletim, o mural da igreja, os anúncios que você tem ali nos horários de anúncios, você deve divulgar também reflexões. Não é divulgar, seria mais publicar reflexões, né, sobre solidariedade. E tem muitas reflexões que você pode encontrar no livro Beneficência Social, no próprio livro Serviço Cristão, né, textos da Bíblia fantásticos que mexem com a gente e certamente vai mexer com aqueles que vão ler, né, e vai conscientizar da importância de ser solidário. A igreja seria a única fonte de recursos da ASA ou a gente pode também contar com a colaboração de pessoas que estão fora da igreja, que não são membros da igreja adventista? É muito importante que as pessoas que não são adventistas, não participam do grupo dos adventistas, participem do serviço solidário. Isso também é uma forma de levarmos as pessoas a Cristo, de evangelizarmos. É interessante aqui, Laura, no livro Beneficência Social, página 281, e nós podemos ler o seguinte: por que não solicitar ajuda aos gentios? Tenho recebido instrução de que há homens e mulheres no mundo que são simpáticos de coração e que se mostrarão compadecidos com as necessidades da humanidade sofredora, ao serem estas apresentadas. E por este motivo, muitas virão aos pés de Cristo. É interessante esse texto, até se puder prestar o livro aqui, porque o texto ele menciona o seguinte, que quando nós apresentamos o trabalho de assistência social, da ação solidária para os gentios aqui no caso são pessoas que não conhecem o Evangelho, né? Que não conhecem a palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus. Então ela menciona nesse texto e também mais para frente, que o coração deles será tocado pelo Espírito Santo, eles sentirão interesse pela verdade por causa da obra social. Mas por que isso? Porque quando você vai, por exemplo, na obra da recolta, você vai pedir um recurso para alguém que não é membro da igreja, você deixa com ele um folheto, deixa com ele um livro missionário, né? Aquele livro pode ser uma semente da verdade para ele. Também a própria pessoa, quando ele vê que alguém está se desprendendo para fazer uma obra social, aquilo pode tocar o coração dele. Outro detalhe, ele vai ver que a igreja adventista realiza uma obra que se importa com aqueles menos afortunados, né? Então, tudo isso, todo esse conjunto de coisas será uma semente que o Espírito Santo vai utilizar para
tocar no coração, muitas vezes endurecido, daquelas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Aquilo que a gente falou logo no início, né, na primeira videoaula, o amor de Cristo sendo testemunhado, né, com em certeza. ação. Em ação, exatamente. É possível desenvolver o trabalho da ASA sem motivar a solidariedade nas pessoas? Não, não é possível. Um dos segredos para o sucesso do trabalho da ASA é nós garantirmos um fluxo constante de recursos. Isso é possível com o envolvimento de todos. E muitas vezes o problema é que nós tentamos fazer as coisas sozinhos ou muitas vezes nós deixamos de pedir. E quando nós fazemos isto, nós estamos limitando o alcance do trabalho da igreja junto às comunidades. E isso não pode acontecer, com certeza. E uma das formas da gente fazer envolver as pessoas e não só pedir, mas motivá-las, é fazendo apelos. A Bíblia está cheia de apelos. Isaías faz apelos para o povo se envolver com ações humanitárias. Jesus fez apelos. Mateus capítulo 25, por exemplo, ele faz apelos veementes para que a gente se envolva e ajude os necessitados. Paulo faz apelos e Paulo diz que nós devemos até considerar os outros superiores a nós mesmos. Ele faz apelos para que a gente se envolva, né? Então, nós também devemos fazer apelos na igreja. Você deve fazer apelos, mostrando para as pessoas o que você tem feito, o que pode ser feito se todos se unirem, se todos se comprometerem com esta obra. O nosso assunto são os recursos, né? E sempre, é impressionante, sempre que a gente fala em recurso, imediatamente vem a ideia de dinheiro, doação financeira. Mas existem outros tipos de recursos que podem ser usados aí na ASA? Com certeza. Podem faltar materiais, podem faltar dinheiro, mas se você tiver algumas pessoas que estão assim interessadas em ajudar, você tem aí pessoas comprometidas e que podem auxiliar no avanço do seu trabalho. Eu acho importantíssimo, Gevânia, no trabalho da Ação Solidária, a colaboração humana de pessoas. O trabalho, você pode ter muitos recursos, mas se você não tiver a mão de obra, pessoas que estejam dispostas a trabalhar, ele não terá tanto êxito. Então, assim, existem pessoas que não querem apenas contribuir com meios financeiros, mas com seus talentos. E que podem ser, como já haviam dito, cadastrados, registrados, para o momento certo serem utilizados, serem chamados para o trabalho. E ter talento até para usar bem esses recursos, né? Para poder multiplicar os recursos quando, porventura, eles vierem a faltar também. Uma outra maneira importante que as pessoas podem colaborar com a ASA é doando outras coisas que não sejam o dinheiro, que não sejam o talento ou que não seja o seu tempo, não é? Nós temos, por exemplo, as cestas básicas, nós temos roupa, doações de roupas, materiais ou mesmo equipamentos que certamente serão muito úteis para as ações que a Ação Solidária Adventista vai desenvolver dentro das suas atividades. Até locais, né? Até locais, assim, uma sala para realizar um curso. Isso é muito, faz muita falta para alguns lugares, falta, né? Faz falta. Você vai fazer um curso como deixar de fumar, por exemplo, às vezes não dá para fazer na igreja, então você precisa de um local específico, né? Eu já fiz um curso como deixar de fumar, por exemplo, no centro comunitário, que foi cedido para a realização desse curso. É uma doação também, né? Uma doação de um espaço físico, ou por um tempo determinado ou indeterminado. Bom, eu tenho certeza que você aí que está nos acompanhando já está cheio de ideias para botar em prática aí a ASA, Ação Solidária Adventista. Encontrar a melhor maneira de arrecadar esses recursos é um dos grandes desafios da ASA. Vocês que já estão aí com a ASA implementada nas suas igrejas sabem disso. E justamente por isso que eu pergunto se há alguma sugestão ou técnica bem sucedida que possa servir de ideia para quem está nos acompanhando. Eu creio que antes de nós falarmos em sugestões, é importante nós enfatizarmos aqui a nossa comunhão com Deus. Ela vem em primeiro lugar, porque como resultado dessa comunhão com Deus, nós vamos ser motivados, não é? E acima de tudo, Deus vai nos dar a sabedoria para escolhermos as melhores técnicas, para que possamos então fazer a arrecadação. Então, muito importante, a comunhão com Deus deve vir sempre em primeiro lugar. É bom ressaltar sempre e que as diretoras de ASA vejam isso como um princípio. Cadastrar todo o recurso pessoal,
talentos e assim, ficar muito atenta, porque nós temos crianças, idosos, e não assim, limitar o doador ou voluntário apenas como um jovem que tem força, mas o idoso ele pode estar contribuindo, a criança ela pode contribuir também no trabalho solidário. Então é preciso estar atento e registrar para usar no momento oportuno. Esses registros também podem estar ligados a cadastros de doadores em potencial. E nós podemos, com esse cadastro, termos pessoas comprometidas. E eu posso me recordar da recolta. Minha mãe estimulava a recolta e quando chegávamos na casa do doador, lá fazíamos o registro, a fichinha, e no ano seguinte, quando voltávamos, tínhamos uma surpresa muito agradável. Estava lá uma quantia guardada, só esperando o nosso retorno. É uma alegria muito grande. Quer dizer, retifica aí o que a Edilaura falou, quer dizer, estimular as crianças a participarem também de ações solidárias. Sim, Você se lembra isso desde a sua infância? Desde a minha infância. A Giovânia citou a recolta, mas também existem outros meios de arrecadação, que é a campanha do agasalho, do material escolar, do alimento. E outro hábito que precisamos cultivar como ASA é as empresas. Precisamos entrar em contato com as empresas, elas estão dispostas a colaborar com a ação solidária. Podemos também sensibilizar os membros da igreja, dar uma oferta de gratidão no dia do seu aniversário especificamente, voltado para a ação solidária. Edilaura, nós podemos ainda acrescentar algumas outras maneiras de nós arrecadarmos recursos para a ASA. Por exemplo, nós temos os bazares beneficentes que podem ser organizados de uma forma periódica aí na igreja local. Nós podemos também organizar vendas de materiais recicláveis, é uma outra importante fonte de recursos. Podemos também direcionar para a ASA aquelas taxas que nós cobramos para eventos, não é, que são organizados. E muito importante é nós termos na igreja local um fundo específico para os necessitados. Eu queria deixar para você um recado, que é o de Lucas, capítulo 12, versículo 31, que diz o seguinte para a gente, ó: buscai antes de tudo o reino de Deus, e estas coisas serão acrescentadas. Como Paulo mencionou antes, no início, né? Antes de qualquer coisa, comunhão com Deus, esse texto ratifica isso. Antes de tudo, antes de qualquer projeto, de qualquer recurso que a gente vai utilizar para conseguir dinheiro, Deus deve ser o primeiro na nossa vida. Deve ser o primeiro. Busque a Deus, coloque Ele em primeiro lugar no seu coração, nos seus projetos, e Ele vai abrir as portas para que todo o trabalho da ASA possa continuar. E pastor, buscar a orientação de Deus é sempre fundamental, principalmente nessa questão de lidar com recursos, né, de outras pessoas, pessoas que estão ajudando com talentos, com o seu tempo, com locais, com recursos financeiros, porque a gente tem que ter muito cuidado para não passar uma impressão errada, né? E aí a pergunta que eu faço a vocês agora é que cuidados são importantes para a gente manter justamente uma imagem correta da ASA, Ação Solidária Adventista, Giovânia. Nós precisamos ser claros quanto ao que gastamos. Os colaboradores, eles doam. Nós precisamos perguntar aos doadores se eles permitem a venda daqueles materiais. A comissão da igreja e a igreja precisa saber dos nossos projetos, assim teremos o apoio deles. E tem a parte do tesoureiro. A parte do tesoureiro é muito importante, que é o relato, a discriminação do que com que foi gasto aquele dinheiro e também o arquivo de notas fiscais. Isso é muito importante e deixa o trabalho claro, sem nenhuma dúvida, do que você fez com o valor que foi doado. Então, assim como você está falando, a ASA ela não pode trabalhar sozinha. A ASA é um serviço da igreja, mas ela tem que trabalhar junto com os departamentos da igreja, né? Fazer parcerias nos projetos. Por exemplo, vai fazer um projeto comunitário, pode envolver os jovens, que têm ideias, têm força, têm dinamismo, pedir apoio, né? Dos desbravadores, dos anciãos da igreja, que têm influência sobre a igreja. Então, trabalhar em parceria, em conjunto, né? Com o apoio dos departamentos ou junto com os departamentos. Aí vai ter mais sucesso, né? Pastor, o senhor falou de parcerias
E eu quero chamar a atenção das diretoras de ASA, dos diretores, que eles atentem para empresas e tenham muito cuidado naquelas que atentam contra a saúde e a moral. Não apelar para jogos de azar, bingos, rifas, que isso atenta contra os nossos princípios, o princípio da igreja. E eu gostaria de acrescentar, principalmente para você que é diretor ou diretora de ASA aí na sua igreja, nós temos que ter muito cuidado em preservar a dignidade das pessoas. Não é porque nós estamos doando que nós vamos dar qualquer coisa às pessoas. Por exemplo, nós temos que ensinar que quando nós fazemos doação de roupa, nós temos que ter em mente a dignidade das pessoas. Não vamos doar uma roupa que está manchada ou que está rasgada. Isso também serve para os alimentos. Muito cuidado com a data de vencimento do alimento que você vai doar. Não é? Isso é muito importante, porque isso também tem a ver com a dignidade das pessoas. E não somente isso, mesmo a embalagem com a qual você vai embalar a sua doação, a apresentação dessa doação é muito importante. Não se esqueça, preservar sempre a dignidade das pessoas. Fazer, né, para os outros o que, da mesma forma como a gente gostaria que fizessem para a gente. Esse é o maior exemplo, né? E não se esqueçam, tenham sempre um coração agradecido. Isso vai fazer toda a diferença. Está aí, mais uma videoaula falando desta vez sobre os recursos para você que está aí querendo ou já está implementando a ASA na sua igreja. Fique agora com mais uma meditação para reforçar aí esse sentimento de solidariedade. A verdadeira beneficência significa mais que simples dádivas. Importa num real interesse no bem-estar dos outros. Cumpre-nos buscar compreender as necessidades dos pobres e dos aflitos e conceder-lhes o auxílio que mais benefício lhes proporcione. Dedicar pensamentos e tempo e esforço pessoal custa muitíssimo mais que dar meramente dinheiro. Mas é a verdadeira caridade. Beneficência Social, página 199.